Hoje, o Contraponto conversa com dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dirrício Barbosa e Ricardo Anafi. Vamos iniciar falando da expansão do Judiciário Paulista. A proposta do Tribunal de Justiça de São Paulo de criar nas grandes cidades do interior paulista câmaras de julgamento de segunda instância é primordial? Eu tenho, particularmente, a impressão de que não seja. Porque qual a vantagem que traria isso? Que justificaria? O fato de encontrar-se uma Câmara, um órgão de segunda instância mais próximo do local de julgamento, de primeiro grau, nem sempre quer dizer que o processo andará mais rápido. Não, a distância física não é o caso. Sim. Eu tenho a impressão que precisa se meditar muito sobre esse assunto, porque tem remoção de funcionários, tem criação de cargos, tem também o problema da Procuradoria-Geral do Estado, que precisa ver se ela estaria em condições Sim. também de atender. Não me parece que seja esse o ponto principal. Não tenho essa ideia. Você acha que não aliviaria? Não aliviaria, não vejo em quê. Porque o que poderia causar um alívio seria ou a redução de número de processos distribuídos, o que dependeria do povo. A questão de serviço é porque há muito serviço Sim. mesmo. E com relação ao número de câmaras, ela não iria aumentar. Seria simplesmente tirar da capital, do Estado, para levar a uma região do Estado, mas não aumentaria. Pode-se fazer isso tranquilamente se aumentar o número de câmaras na capital, porque a distância física entre a comarca e o tribunal não atrasa nem adianta o processo, a meu ver. É um estudo que está sendo feito por quem de direito, mas é preciso verificar os outros partícipes também dessa nova ideia, né? Essas filiais do Tribunal de Justiça viriam em boa hora? Me parece, sinceramente, que essa ideia de filial do tribunal, a princípio, é uma coisa sedutora, porque ela leva o ponto máximo da justiça estadual mais próximo à população do interior, ainda que seja sob aspecto visual. No entanto, sob aspecto pragmático, não há nenhuma razão para que tal se suceda. Em primeiro lugar, o tribunal precisa se colocar numa condição satisfatória, estrutural, sob o aspecto do seu quadro de funcionários e quadro de materiais. Estrutura de materiais, informática, o que até hoje, como se sabe, por mais que se lute, ainda não se atingiu o ideal, tanto em segunda instância como em primeira instância. Então, imaginar criar uma estrutura no interior, enquanto a capital e a primeira instância como um todo não se põe de maneira ideal, não me parece que seja, a princípio, um bom incentivo, um bom investimento, melhor dizendo. No outro giro, não se pode esquecer que não serão criados cargos. Eu apenas vou tiro as câmaras que estão aqui na capital, tiro o processo da prateleira do lado esquerdo e levo para o lado direito. Isso não vai agilizar, não vai adiantar nada, não vai mudar em nada. O que vai mudar vai ser o maior gasto em relação à estrutura que há de ser alocada no interior. Então, a princípio, eu também sou contra com relação a essas câmaras do interior. Vamos agora para o nosso dia a dia. É justo que, pela nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, os motoristas respondam com culpa, mesmo nos acidentes que não venham a provocar, ou seja, a chamada responsabilidade objetiva? É justo? Olha, doutor, eu estive dando uma verificada nessa mencionada resolução do CONTRAN. E o que me parece lá não há nenhuma novidade. Isso já consta do Tribunal do Código de Trânsito, é que o motorista envolvido em acidente grave, mesmo que não seja responsável, mesmo que não tenha sido condenado, deva ser submetido a novos exames. Isso, a meu modo de ver, não trata de culpa. Ele não vai ser submetido administrativamente a uma nova avaliação por ter tido culpa, não. Ele envolveu-se em um acidente grave e é preciso verificar. Há muitos casos em que o motorista se envolve em acidentes graves, não responde processo porque a vítima não representa, mas, no entanto, a conduta que ele teve foi temerária, foi muito imprudente, merece uma atenção administrativa. Não se cogita de culpa na resolução, apenas, digamos, uma infração administrativa mais grave, uma imprudência notável,
perceptível. Uma simples resolução administrativa, desembargador, pode estabelecer culpas? Nenhum ato administrativo pode estabelecer culpa, né? Só a lei pode fixar o que venha a ser a culpa. No caso da Resolução 300, me parece que não é bem isso. O que é um equívoco, porque a Resolução 300, o fundamento dela são os artigos 160 e o artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro. O 160 fala dos crimes cometidos, delitos de trânsito, e do condutor que se envolve em acidente grave. O artigo 268, ele especializa. É o infrator envolvido em acidente grave que ele dá causa. Ou seja, eu não tenho aí uma fixação de culpa, é uma mera conduta similar à contravenção penal. E não é pelo fato de você estar dirigindo, que você infringiu uma norma. Ou seja, já foi pré-estabelecido na lei e não na portaria, né, no Lapene Sine Lege, coerência entre o processo de reabilitação, esse reexame da condução, na lei e não na portaria. Agora, a portaria, a Resolução 300 fala em condutor, equivocadamente. E agora, quanto ao sistema prisional no estado de São Paulo, nós sabemos que ele opera hoje com 50% de capacidade a mais do que a devida, né? Vamos dizer assim. Ou seja, de cada 2 detentos, 1 não está acomodado como deveria. Aumentar as penas alternativas seria uma saída? Poderia ser. É uma grande solução as penas alternativas, deu certo em todos os lugares, aqui no Brasil também está dando certo. Eu sou um ardoroso defensor dessa possibilidade de a pessoa que cometeu um deslize, um delito, não ter contato nenhum no presídio. Sim. O que acontece é que, até se houver essa proporção de 2 por 1, está muito bom para nós aqui, tem lugares muito piores. Eu não sei se esses levantamentos são de condenados definitivos ou de condenados ou de presos encontrados quando feito o levantamento. O que é preciso verificar também é que tem muita gente que não deveria estar preso. Poderia estar solto, ou se relaxasse uma prisão em flagrante, ou dasse uma liberdade provisória, principalmente em delitos em que não concorre com violência à pessoa. Será que para o cidadão comum, desembargador, as tais penas alternativas não soariam como uma amenização das penas a cumprir? Para o homem de bem, a existência do processo, responder a um processo, por si só, é uma penalização. É uma penalização extremamente gravosa. A seu turno, para aquele que não pratica o crime, qualquer pena que não seja o encarceramento do criminoso é extremamente branda. Em especial no momento social que se vive, onde a violência bate a nossa porta diuturnamente, dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Então, não causa espécie que a população em geral entenda que haja uma banalização do próprio crime e que isso estimule a chamada impunidade, muito embora não seja impunidade. Eu acho que a expectativa ao leigo, o espírito do leigo é esse mesmo, muito embora essa pena fite muito mais a reeducação do que a própria punição. E só seja para os crimes mais que não ofendem a integridade física ou a vida. Segundo o último censo penitenciário realizado pelo DEPEN, os presídios de São Paulo abrigam mais brancos do que negros, desembargador, ou pardos, né? Por que a sociedade não imagina isso? O senhor acha que é o quê? Falta de informação ou preconceito mesmo? Como é que o senhor vê isso? Não, talvez seja uma falta de informação ou por algum motivo que faça parte até do folclore jurídico. Que antigamente dizia-se que o Código Penal era para 3 P's, quando na verdade não é o que nós estamos vendo. O que tem na população carcerária guarda proporcionalidade com a população do Estado. Tem um percentual maior de brancos, tem um percentual maior de brancos também recolhidos. Tem um percentual menor de pardos ou pretos, também acompanha a mesma proporcionalidade. Mas não vejo nenhuma possibilidade de dizer se este pratica mais delitos ou menos delitos por causa da cor, alguma coisa, não. Pode ser que ocorra, sim, em decorrência de problemas sociais, que é outro assunto. Agora, apenas 22% dos presos conseguem trabalhar durante o cumprimento de suas penas. Existe algo que o judiciário pudesse fazer por isso, desembargador? O exercício do labor no cumprimento da pena ainda em regime fechado, nas penitenciárias, é de responsabilidade do Poder Executivo. Isso foge
por completo da atuação Totalmente. direta do Poder Judiciário. Que aí só agiria por intermédio de ação, Sim. uma eventual discussão de desrespeito à dotação orçamentária, que tivesse esse objetivo fixo nesse ponto e fosse desrespeitado. Fora isso, é muito difícil a atuação do Poder Judiciário, porque entra na discricionalidade administrativa do espaço, eu tenho espaço, eu não tenho espaço. Você acaba interferindo no Na outro. discricionalidade de gestão. Tá certo. Né? Então, acho que fica um pouco difícil Complica, a atuação né? direta do Poder Judiciário. Complica, né? Complica bastante. Você não saia daí, que retornaremos com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dirício Barbosa e Ricardo Anaf. De volta com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dirício Barbosa e Ricardo Anaf. Desembargador, vamos continuar falando do universo penitenciário. Na sua opinião, o preso deve votar? Olha, o problema eu acho que não é bem colocado como deve ou não. A Constituição diz que, entre outros comemorativos, o direito político fica suspenso daquele condenado com trânsito em julgado, definitivamente. Sim. O problema reside naquele preso provisório, ou seja, aquele preso que a condenação não transitou em julgado. Sim. Então, ele tem o direito de votar, obviamente tem, não há dúvida, ninguém duvida disso, está na Constituição. O problema é o seguinte, não há condições de colocar-se, estabelecer-se mesas receptoras de votos em presídios, até porque a população carcerária é muito grande, há uma movimentação de presos muito grande por estratégia da administração penitenciária e não há condições. Isso não há ofensa nenhuma, a meu modo de ver, e data vênia de quem entende o contrário, há algum direito de qualquer pessoa, porque aquele que se encontra também numa UTI mais consciente, também teria que se levar uma urna, alguma coisa, para ele votar lá. Ele está impossibilitado. Então, o preso provisório tem o direito de votar, mas não pode exercer a sua cidadania, que ainda não foi suspensa, porque está impedido. Ele, quando praticou o ato que o levou à cadeia, e hoje não é muito fácil manter-se alguém preso, com as facilidades e as benesses que tem na lei, ele colocou-se numa situação de que ele não poderia votar. Então, eu acho que o negócio não é bem se tem um direito ou não, mas sim não há possibilidade, condições de operacionalidade de levá-lo a votar. Não vejo como, não vejo como. E na sua opinião, desembargador, o senhor que julga as questões públicas? A matéria do direito de voto, a matéria da justiça eleitoral especializada. Não? O artigo 15, inciso 3º da Constituição, diz que estão suspensos os direitos políticos daqueles que estão condenados definitivamente, ou seja, com a sentença, o título judicial transitado em julgado. Então, durante os seus efeitos, ele não pode votar. Então, não há discussão se ele pode ou não pode. Ele não pode. Ponto. A Constituição proíbe que está com direito político suspenso. O preso que ainda não foi sentenciado, esse poderia eventualmente votar. Mas o grande problema, me parece que é logístico mesmo. Sim. Eu A vou colocar dificuldade, essa né? urna aqui, e outra, como é que eu controlo hoje numa urna eletrônica? Antigamente existia o voto em separado, hoje já não existe mais. Como é que eu controlo que aquele que voltou pela manhã e foi solto à tarde, não pode votar numa outra urna? Quando não há uma interligação de informática entre essas urnas. Sim. Isso pode causar, inclusive, uma certa insegurança. Né? E as pessoas que estão hospitalizadas, como foram citadas, por que elas não poderiam também? Então, parece que isso é circunstancial, não há prejuízo ao direito político, por ser meramente circunstancial. Me parece que, enquanto não houver uma informatização mais afinada, isso não é possível. E quanto à liberação à marcha da maconha, recentemente polemizada, ela realmente deve ser proibida, desembargador? Olha, exatamente sobre esse ponto de poder ou não haver marcha, eu vou pedir vênia para não me manifestar, porque eu sou o relator. Fui eu que deferi uma liminar do Ministério Público para que não se realizasse a marcha e o fiz por despacho fundamentado. Então eu peço para pular. Mas, tocando incidentalmente nesse assunto,
Eu acho que tudo que se refere à droga deve ser olhado com muita prudência. O mal todo hoje do Brasil, vamos dizer, especialmente São Paulo, é a droga. Eu recebo, digamos, a cada 20 processos, 15 no mínimo são relacionados à droga. Ou se trata de tráfico, ou se trata de um roubo, alguém que precisou praticar um roubo para ir comprar droga. Então nós temos aí, não pessoas, mas uma verdadeira geração que está a perigo, como é o caso, por exemplo, da Cracolândia, Sim. onde se pega uma criança de 9 anos de idade, 8 anos de idade, naquele meio lá. Então, tudo que é com relação a drogas, seja maconha ou outro tipo, a maconha é que o pessoal fala que é uma droga, entre aspas, tipo sem vergonha, porque ela não causaria tantos males quanto a cocaína ou crack. Mas não importa, é droga também, né? Mas não importa, é droga. É. É droga e tem que ser respeitado. Mas, com relação à marcha, eu vou ficar devendo para outra oportunidade. Como eu sou relator, não posso falar nada. Deixemos para mais tarde, né? Mais tarde. O escritor Victor Hugo, ainda menino, ouviu de um opositor de Napoleão a seguinte frase, da qual ele jamais se esqueceria, desembargador: lembre-se sempre, meu filho, acima de tudo, a liberdade. Bom, em relação à marcha da liberação da maconha, você pergunta, tem essa referência direta, né? A discussão de liberdade é uma discussão, se não houver um ponto concreto, é meramente filosófica, acalorada. Sim. Tanto sobre o Interminável, seu ponto, né, desembargador? tanto só em relação ao seu conteúdo como a sua demonstração extrínseca. Né? Em relação à liberdade, toda a lei é criada, voltada com uma conexão direta e imediata à liberdade em todos os países democráticos. Ela não refoge a isso. O que isso sucede é que nesses países democráticos eu tenho um parâmetro liberdade e responsabilidade. Elas estão lado a lado, um é o freio da outra, a liberdade de um, eu não posso interferir na liberdade